Nós temos aqui no estúdio o ministro da Previdência, ministro Volney Queiroz. Obrigada por vir até aqui conversar conosco. Bom dia e bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Volney, desculpe corrigir. Eu falei o quê? Falou Volney, mas é com a pronúncia é Volney. Com acento... Volney, tá certo, tá certo. Mas o presidente Lula me chama de Volney, aí é meu chefe, né? Então aí... Mas olha, é um prazer, uma alegria estar aqui. Eu soube que o senhor já corrigiu algumas vezes, mas eu fui na onda. Eu levo... Há tanto tempo que eu estou em Brasília e as pessoas me chamam de Volney, que eu já não sei mais quem chama de Volney. Me chamam de Andressa, Alessandra e Vanessa, então tá tudo bem também, tá tudo certo. Tá bom, então. Mas é uma alegria estar com vocês aqui. Sua primeira vez no Rio Grande do Sul? Eu não queria que isso fosse divulgado, mas agora já foi, né? Já tomou chimarrão? Não, ainda não. Eu cheguei ontem à noite, né? Mas já encontrei o friozinho. Providenciário, então. Um friozinho bom aqui. Ministro, a gente começa lhe desejando, né, que seja bem-vindo aqui ao Rio Grande do Sul, mas o seu tema é bastante importante, tem sido bastante cobrado pelos nossos ouvintes, pelo cidadão brasileiro de forma geral, porque o INSS foi alvo de uma operação, de uma grande e bilionária operação, mostrando que havia uma quadrilha infiltrada, inclusive dentro do órgão. Sim. O que já foi feito desde então e a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber, as pessoas envolvidas já foram responsabilizadas, além de afastadas, porque a gente não tem essa informação, pela investigação da Polícia Federal. Se elas foram, de fato, afastadas, se não tem mais ninguém dessa quadrilha dentro do INSS, e o dinheiro dos aposentados? Olha, o governo descobriu, e foi uma atuação muito forte do governo do presidente Lula, através da Controladoria Geral da União, o ministro Vinícius Carvalho, que foi um ministro indicado pelo presidente Lula, descobriu e desbaratou essa gangue que atuava desde 2019. Então, era um conjunto de associações que encontrou aí um mecanismo de fraudar o INSS. Eles começaram a partir de 2019 e nós, então foi deflagrada essa operação, a operação sem desconto. A partir dali, o governo agiu rapidamente fazendo o quê? Primeiro, suspendeu todos os acordos de cooperação técnica das 41 entidades. Suspendeu todos os descontos e as investigações continuam. Todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam, e quando é que vai alguém preso? Eu digo, olha, prisão não é comigo. Eu sou o cara da proteção social, eu sou quem paga benefício, eu sou a pessoa que protege na hora da necessidade com a Previdência Social. Mas as investigações estão em curso com a Polícia Federal, com a Controladoria Geral da União. Já há ações judiciais que bloquearam uma soma de 2,9 bilhões de reais. Então, esses recursos serão disputados judicialmente pelo governo, mas o presidente Lula nos disse que os aposentados não poderiam esperar. Então, que a gente fosse rápido para fazer a devolução desse dinheiro para o bolso dos aposentados. E a gente fez isso rapidamente. Não é uma tarefa fácil, porque inicialmente nós chegamos a detectar que 9 milhões de aposentados foram descontados de algum valor durante algum tempo. Alguns 1, 2, 3 meses, outros 2 anos, 3 anos, até 5 anos, que é o prazo prescricional. Então, o prazo que ficou estabelecido por lei é o prazo de 5 anos, então a contar de março de 2020 a março de 2025. Então, esse período todo, aqueles que tiveram descontos podem ser ressarcidos pelo governo. O governo vai fazer um adiantamento, enquanto essas medidas judiciais tomam corpo e chegam a bom termo, e enquanto isso o governo faz o adiantamento para os aposentados. E nós fizemos uma verdadeira propaganda dessa devolução. Eu queria só voltar ainda, o senhor falou que as prisões não são com o senhor, e claro que não são, vem pela Polícia Federal, mas quais são as informações que o senhor tem agora a respeito de quantos foram afastados do INSS por envolvimento nessa fraude, e se o senhor tem informação de que alguém está preso ou continua preso? No dia da operação, acho que foram presos 2 ou 3 pessoas e alguns funcionários do alto escalão da administração pública do INSS foram afastados para aguardar as investigações. Mas eu acho assim, primeiro eu queria fazer uma correção, porque eu acho que é importante. Quando se falar fraude do INSS, na verdade não foi uma fraude do INSS. Se uma pessoa, um bandido, digamos, se der um golpe numa conta na qual
qualquer uma de vocês tem conta, vamos dizer, no Banco do Brasil, e um cara der um golpe na conta de vocês, vocês não vão dizer que foi o Banco do Brasil que deu o golpe. Vocês não vão dizer também que foi o governo federal, que é o dono do Banco do Brasil, que deu um golpe. Mas tinha uma quadrilha instaurada dentro do INSS. Até, ministro, eu queria lembrar, eu ouvi o senhor faz menos de um mês em São Paulo, no congresso da Abrage, e o senhor disse as seguintes frases. O Estado brasileiro falhou. O ladrão entrou na casa entre 2019 e 2022 e continuou em 2023 e 2024 porque os alarmes foram desligados propositalmente. E eu acho que essa frase que o senhor disse, que os alarmes foram desligados propositalmente, eu queria que o senhor explicasse ela para os nossos ouvintes, o que isso significa, porque foi dentro do INSS ou da Dataprev que se desligou os alarmes que poderiam ter permitido se detectar essa fraude antes. Pois não, e eu continuo a comparação. Porque mesmo que tenha sido com a colaboração de um gerente do banco, aquele golpe que eu falei anteriormente, do Banco do Brasil, por exemplo, mesmo assim a gente não disse que foi o Banco do Brasil que fraudou. Então, se houve pessoas de dentro do INSS que colaboraram de alguma forma para que as fraudes se dessem, nós não podemos falar assim do INSS, porque o INSS é uma instituição gigantesca que tem mais de 20 mil funcionários concursados, que fazem o pagamento para 40 milhões de benefícios mensais. Então, é um patrimônio do Brasil. Eu sempre procuro preservar o INSS da bandalheira que houve com o caso dos descontos. Então, vamos focar nas pessoas que contribuíram para essa bandalheira, até para o nosso ouvinte entender assim, como é que isso começou e foi crescendo, porque, como o senhor disse até naquele dia, e como é público, né, da investigação, a fraude começou em 2019, ela foi crescendo e cresceu e se multiplicou muito em 2022 e 2023. Aliás, 2023 e 2024. Isso. Então, pegou os últimos 2 governos, mas cresceu muito no atual governo. Como é que isso foi possível? Como é que se demorou tanto tempo para perceber que havia um escoadouro de dinheiro, um sugadouro, na verdade, de dinheiro dos... Eu falo carinhosamente dos velhinhos e velhinhas que recebem aposentadorias e pensões do INSS. Pois é, primeiro foi uma articulação e um plano muito bem engendrado, não era uma coisa simples, tanto não era simples que em 2020 o Jornal Nacional até divulgou isso, que houve uma denúncia de servidores do INSS que em 2020 foram à Polícia Federal divulgar, denunciar que havia descontos indevidos em larga escala e tal. A Polícia Federal iniciou ali uma investigação, aquilo não foi para frente, ou foi arquivada ou não encontrou indícios e tal de materialidade que não colocou para frente. Então, você vê que não é uma coisa simples de detectar. Nós aqui também, pelo nosso grupo de investigação, também denunciamos uma fraude que estava escancarada na época das pessoas que tinham tido descontos e que não conseguiam reaver esse dinheiro. Pois é. Então, isso tomou um vulto maior em 23 e 24, porque pessoas que deveriam soar o alarme, que são pessoas que estavam em postos chaves, não fizeram isso. Por isso que eu disse que os alarmes foram desligados. Agora, o ladrão entrou na casa, fiz uma comparação, porque para a pessoa que está em casa escutando, poder ter uma ideia. Para você falar só do caso, digamos assim, teoricamente, às vezes fica mais difícil a pessoa entender. Porque houve... Primeiro, é preciso compreender como eram esses descontos. Esses descontos foram autorizados para fazer desconto em folha, com autorização do aposentado em 1991. Os primeiros ACTs, que são Acordo de Cooperação Técnica, as associações faziam o acordo com o INSS e eles tinham autorização para fazer esse desconto em folha e pagar a associação mensalmente. A associação prestava algum serviço ao aposentado e o aposentado aceitava esse desconto. Isso se deu bem até 2017, veja, muitos anos depois. Alguém achou uma brecha ali e descobriu que os números que as associações enviavam para o INSS não eram conferidos pelo INSS. O INSS tomava aquilo como verdade. Então, a partir de 2019, foram criadas associações que aí não tinham sede, não tinham funcionários, não tinham uma prestação de serviço aos aposentados. Elas foram constituídas apenas para ser o meio onde se mandavam essas listas para o INSS e havia os descontos. E tão mais
digamos assim, picaretas eram essas associações, quanto menores eram os valores descontados, porque aí passavam, digamos assim, não chamava a atenção do aposentado. Uma coisa é descontar R$200, outra coisa é você descontar R$30. Então os descontos eram menores, mas em larga escala eram volumes gigantescos de recursos. E o INSS foi alertado através de funcionários, através de matérias jornalísticas, mas aquilo não se transformou numa coisa efetiva. Por isso que eu digo que os alarmes foram desligados. Os alarmes foram desligados, na verdade, porque essas pessoas que deixaram se instalar entre 2019 e 2022 essas associações são as pessoas que permaneceram desligando os alarmes. Quando tinham uma auditoria, quando tinham uma informação, elas não deixavam essa informação escalar para os níveis superiores. Servidores de carreira, portanto. Para chegar, por exemplo, no Ministério da Previdência Social, onde nós estávamos. Então, nós só tivemos, eu, por exemplo, e o ministro Carlos Lupe, o ex-ministro, só tivemos a ideia do tamanho, do volume, da gravidade e do absurdo que era quando a operação foi descontada. A operação sem desconto foi deflagrada. Mas houve negligência porque houve reuniões em que esse tema foi levantado. Tem algum problema aqui, reunião que o ministro Carlos Lupe, na época, também estava. Ele não levou a sério? O senhor sabe o que aconteceu? Apontamentos, inclusive, da Controladoria, ministro. É isso que eu digo. Inclusive, houve uma auditoria do INSS. O INSS fez uma auditoria em 2024 e essa auditoria não chegou para nós. É importante frisar que esse não é o único caso, né, ministro? Já tem outros problemas no INSS, como, por exemplo, um que há anos que nós comentamos e que os nossos ouvintes relatam, que as pessoas ficam sabendo por terceiros de dados, né? Quando conseguiram a aposentadoria, a liberação da aposentadoria. As pessoas já começam a receber abordagens de instituições financeiras. Verdadeiro assédio, né? Ou inclusive de golpistas também, instituições financeiras sérias e golpistas, porque eles ficam sabendo antes esse vazamento de dados. Isso aí não é algo recente, ou seja, tem outros problemas no INSS. Tem, e eu vou especificamente sobre esse, eu já posso adiantar para você, quando nós assumimos o Ministério em 2023, havia 3 mil pessoas com senhas de acesso aos dados do INSS. 3 mil. Hoje há meia dúzia, 6 pessoas, entre elas eu não estou, entre elas não está o presidente do INSS, ou seja, só os técnicos que têm absoluta necessidade de manusear e de acessar esses dados são autorizados a fazê-lo. Portanto, nós diminuímos de 3 mil para apenas meia dúzia de pessoas com acesso aos dados. Desde quando, ministro? Desde 2023. Agora, os dados que foram vazados antes disso, eles continuam rodando, né? Há quem diga que se chegar no centro de São Paulo e quiser comprar a base de dados do INSS de 5, 6 anos atrás, qualquer pessoa compra por algum valor. Então, é uma coisa lamentável. Os bancos estão sendo cada vez mais fiscalizados e apertados para poder ter uma autorregulação que não permita esse assédio, que não permita essa incidência desgastante e, às vezes, desrespeitosa aos aposentados. Tem deles que recebem dezenas de ligações por dia. Os nossos ouvintes também, uma outra conta que os nossos ouvintes perguntam muito, que é importante que feche. O senhor falou no início da entrevista que já há bens bloqueados, agora deste último caso, né, desta última fraude, sim, bens bloqueados que somam 2 bilhões e 900 milhões de reais, é isso? Exatamente. Esses bens, eles já é certo que o INSS vai poder acessar esses valores para pagar as pessoas? E quanto que vocês estão estimando de ressarcimento? Porque é importante essa conta fechar para que nós não precisarmos usar o dinheiro público para ressarcir o que foi desviado, né? Isso quando eu fui convidado, eu fui escalado para ser o ministro da Previdência Social já depois da crise instalada, né? Então, o presidente Lula me chamou e ele estava muito indignado com tudo que tinha acontecido num contingente que é um setor assim, da sociedade que ele sempre procurou valorizar, e ele me pediu para ter rigor na apuração dos responsáves, me pediu para não deixar os aposentados no prejuízo, me pediu para cuidar dos aposentados. Olha, cuida dos nossos aposentados. E ele é um dos que nas reuniões dizia, o governo não pode arcar com esse prejuízo. Nós vamos ter que ir atrás de cada centavo dessas associações para, com esse dinheiro, a gente ressarcir o governo. Agora, o aposentado também não pode esperar o final dessas demandas judiciais para só então receber o reembolso, o dinheiro de volta. Então, o governo
fez um crédito extraordinário para o Congresso, através de uma medida provisória, de 3,3 bilhões. É desse dinheiro que nós estamos pagando os aposentados e o governo pretende não deixar nenhum centavo desse para trás, tá? O governo quer ir atrás das medidas judiciais regressivas das associações, pessoas físicas e jurídicas, para buscar o dinheiro de volta. E em quanto está a estimativa de ressarcimento que o INSS terá que fazer? Bem, o cálculo que nós fizemos foi esse de 3,3 bi. De 3,3 bi. Esse deve ser o total, o máximo que chega de desembolso para devolver o dinheiro aos aposentados, né? Eu ainda queria saber do senhor, que eu perguntei antes, quantas pessoas foram afastadas do INSS ou exoneradas, quantas foram responsabilizadas na área em que lhe diz respeito, já que a gente não sabe quantos presos até esse momento? Atualmente foram 5 pessoas afastadas das funções. Nenhuma delas foi exonerada porque os processos não chegaram ainda ao final. Mas o que eu fui informado pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União é que essas fases de operações elas vão continuar. Foi apreendido um grande número de documentos e eles têm um grande número de informações. Isso tudo está concentrado hoje no gabinete do ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, e ele vai fazendo as autorizações para que haja as outras fases de operações, tanto da Polícia Federal quanto da Controladoria Geral da União. Essas investigações continuam, elas não têm a rapidez que a gente às vezes deseja. Pois elas são bem lentas, né? A gente vê tanta coisa andar mais rápido e aí uma fraude desse tamanho, a gente tem uma falta de respostas que é bastante angustiante. Não sei se para o senhor também. Sim, para mim também. Mas 5 pessoas afastadas, isso fez parar de sangrar o INSS? Fez porque todos os ACTs foram suspensos. Todos os descontos, hoje não há nenhum... Mas eu digo em relação a envolvimento, eram só 5 pessoas que conseguiram desligar o alarme propositalmente para que todo o resto do INSS não visse o que estava acontecendo? Sim, é o que se indica atualmente. Não houve, por parte da Justiça e por parte da Controladoria Geral da União, a indicação de que mais servidores precisassem ser afastados. 5 contando o ex-presidente do INSS. O ex-presidente Stefano Duto. Eu não estou aqui também fazendo juízo de valor e nem estou condenando, porque nós temos o princípio da inocência, então não sei qual deles teve envolvimento, qual deles não teve. As investigações vão revelar isso. O que eu posso dizer é que essas informações não chegavam no Ministério da Previdência Social e isso atrapalhou para que a gente identificasse esse desvio antecipadamente. Mas veja, até mesmo os órgãos de controle, como a Polícia Federal e a CGU, demoraram um tempo até desvendar tudo isso. Não é uma tarefa simples, isso não estava muito facilmente colocado. Mas o importante é que não começou no governo atual, mas teve fim no governo atual e nós estamos fazendo agora toda uma remodelagem desse sistema. Nós estamos implementando governança, integridade, para que a gente possa fazer com que nunca mais isso volte a acontecer. Isso não se resolve, ministro, simplesmente suspendendo. A gente tem dito aqui, por que ter esse desconto em folha se as associações que de fato prestam serviço aos aposentados, se elas são importantes, o aposentado que pague por PIX, desconto em folha, boleto, seja lá como for, para não ter que ficar o INSS se preocupando em oferecer o seu canal de desconto para essas associações, sabendo-se que tem as associações sérias e muitos trabalhadores rurais aqui, por exemplo, que são ligados à FETAG, que são ligados à CONTAG, que é uma confederação antiga que até onde eu sei não tem nenhum problema, tá tudo certo, tem todas as provas de que autorizaram o desconto, mas no meio desses sérios tem o joio, tem as associações criadas apenas para extorquir. E aproveito para lhe perguntar sobre o caso que todos os nossos ouvintes que escrevem para cá querem saber. Por que um sindicato ligado ao irmão do presidente Lula ficou fora da investigação? Eu recebi informações mais recentes que todas as instituições que fizeram desconto, todas elas estão sendo investigadas. E o próprio sistema de ressarcimento, ele é uma investigação, porque para cada aposentado entrar e requerer o seu ressarcimento, ele diz se autorizou ou não. Isso termina compondo um cenário que as associações são obrigadas a prestar os dados daqueles que dizem que não foram autorizados, então isso vai gerar também uma investigação posterior. Muitos falsificavam assinaturas, né? Isso já ficou comprovado. Documentos falsos, assinaturas falsas. Então deve ter sido uma coisa em larga escala, né? Porque
muito frágil, assim, digamos, até a falsificação, porque como eram milhões de pessoas, e sem autorização, você tinha que ter um esquema muito rápido para poder colocar para dentro essas autorizações sem conhecimento dos aposentados. Mas eu acredito que todas as associações serão escrutinadas milimetricamente pelos órgãos de controle. Isso tudo vai ser muito bem olhado. E eu sou daqueles que não me oponho a que acabe o desconto em folha e nem defendo o desconto em folha. Eu só entendo que foi uma medida criada e autorizada pelo Parlamento, foi o Congresso Nacional que autorizou o desconto em folha, e eu costumo dizer que se há entidades sérias como a CONTAG, como a senhora falou da CONTAG e da FETAG... FETAG é a nossa federação aqui do Rio Grande, eu acho que elas não podiam ser penalizadas com o fim do desconto em folha. Eu uso um exemplo muito simples aqui, eu tenho 2 aparelhos celulares, um de Brasília e um de Pernambuco, que é meu estado. O de Pernambuco, eu faço um desconto automático, aquele débito automático na conta. O de Brasília eu não fiz. Tenho que pagar a fatura. Corriqueiramente, eu corto o de Brasília, porque eu esqueço de pagar e tenho que lembrar. Quando corta, eu vou lá e faço um Pix ou uma transferência, uma TED, ou um pagamento de um boleto do de Brasília. Então, é muito mais difícil pagar com Pix, com boleto, do que o desconto em folha. Então, para essas associações fazerem com que um associado mensalmente, ainda mais pessoas aposentadas que já são de mais idade, se desloquem ou façam um Pix ou vá no banco pagar, é muito mais difícil. Então, sim, nós entendemos que é muito melhor ter um critério mais rigoroso, com biometria, que não havia, com a revalidação anual, que também não havia. Então, ele dá a autorização esse ano, mas ano que vem ele vai ter que ir no sindicato fazer a biometria de novo, renovando por mais um ano. Então, sim, se isso tiver que voltar, que seja com esses critérios de segurança. Recentemente nós recebemos aqui o presidente do INSS, Gilberto Oller, que tem sido bastante atencioso conosco. Até convido aqui o superintendente regional Alberto Alegre também para participar conosco da entrevista, ministro. Eu quero trazer uma pergunta sobre um ponto que o presidente citou aqui na entrevista, que eram 788 mil aposentados, né, e pensionistas, que eles contestaram o valor, mas teve a resposta por parte das entidades. Esses casos passariam por uma auditoria, disse o presidente na ocasião, né? Passariam por uma auditoria para se definir se seriam casos de ressarcimento ou não e que isso aconteceria em breve. Já terminou essa auditoria, ministro, superintendente? Não sei qual. Não, elas continuam acontecendo, porque o primeiro passo agora é a gente fazer o pagamento àqueles que estão aptos, ou seja, aqueles que não foram contestados pelas associações. Eles entraram no sistema e disseram, eu não autorizei. Esses dados foram para as associações não mandaram documentos deles, então automaticamente eles já estão aptos a receber. Então desses, nós temos hoje já 2.430.000 pessoas que estão aptas a receber. E desse total, 1.666.000, ou seja, 68% já fizeram um acordo com o governo para receber administrativamente sem precisar recorrer à justiça. Então, um número alto do ressarcimento, e o governo me pediu, o presidente Lula me ligou. Olha, você está dando entrevista, você está anunciando que o governo está pagando, que o dinheiro está só esperando o aposentado fazer o acordo para receber. Eu disse, estou dando entrevista. Não, dê mais entrevistas. Você tem que ir em todo lugar que você visitar, você tem que anunciar que o nosso governo está querendo devolver o dinheiro que os aposentados precisam. E os outros, ministro, e esses outros que teve contestação por parte das entidades? Como é que está essa investigação? Porque tem algumas entidades que falsificaram a assinatura com software de falsificação de assinatura dos aposentados. E tem outras que estão falsificando em massa também, fazendo ligações telefônicas com áudios, dizendo que são o aposentado e que autorizaram sem ser. Então, que é a fraude da fraude, né? Que é tentando se eximir da responsabilidade agora desse ressarcimento. Tudo isso está sendo investigado pela Controladoria Geral da União. Isso está dentro dessa investigação. Está a COAF, está a Polícia Federal, tem um aparato jurídico fazendo a investigação. Agora, tem casos onde a associação mandou o documento, a assinatura, a foto, a autorização do aposentado. O aposentado olhou e disse que não reconhece, mas está lá a assinatura dele. Tem o caso das fraudes que a gente falou, mas tem o caso
que houve realmente a autorização, mas a pessoa diz que não autorizou, que aquela assinatura não é dela. E vai ter que ser feita uma perícia naqueles documentos para saber se é dela ou se não é dela. Isso ficou para um passo seguinte. A gente primeiro está limpando a área com aqueles que não foram contestados e já podem receber. E esse outro vai ficar num segundo passo, que a gente vai fazer um grande mutirão para poder fazer a análise desses 700, 800 mil casos onde os aposentados dizem que não reconhecem e as associações mostram que têm os documentos. Controladoria Geral da União e Polícia Federal lhe dão algum prazo? Porque eu fico realmente preocupada com essa demora para que o brasileiro tenha um minuto de paz sobre o INSS. Eu ainda estou insegura em relação a isso. Eu posso dizer que há uma cobrança do governo muito grande, mas nós não podemos, digamos assim, apressar os órgãos de controle, porque eles têm todo um rito, né? E são ações que correm em vários estados, portanto tem superintendências da Polícia Federal em 9 estados que estão atuando. Quando há pessoas ligadas com pessoas com prerrogativa de foro com prerrogativa de função, né, que é o foro privilegiado, isso tem que subir para o STF, então tem todo um mecanismo judicial e jurídico que faz com que isso demore. Mas há uma cobrança, tanto nossa quanto do governo como um todo, da sociedade, da imprensa, para que essas investigações apresentem algum resultado prático. E as pessoas querem e sempre perguntam quando é que as pessoas serão divulgadas, assim, os responsáveis, quando é que as pessoas vão ser presas, as que fraudaram, né? E nós esperamos isso. Enquanto isso, nós temos que fazer a nossa parte, que é devolver o dinheiro aos aposentados que foram lesados. O dinheiro está sendo devolvido em parcela única, com correção pelo IPCA. Esse foi o acordo que nós fizemos com o Supremo Tribunal Federal. E estamos fazendo essa divulgação para os aposentados de que o dinheiro está disponível. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos 117.341 pessoas aptas para receber esse ressarcimento. E delas, desse total, 79 mil já receberam, mas tem aí um contingente que não recebeu. Então, essas pessoas podem buscar... 117 mil que já fizeram acordo? 117 mil que já estão aptas, que tiveram os nomes, não foram contestados pelas associações, já estão aptas para receber. E delas, 79 mil já assinaram o acordo com o governo. Mas tem um contingente ainda que, querendo assinar, vai receber rapidamente. Ministro, primeiro tem várias pessoas perguntando aqui de casos em que eles tentaram receber o dinheiro e não conseguiram, não recebem resposta, entram no site e não recebem resposta. Então eu queria que o senhor desse o serviço de como as pessoas podem resolver quem ainda não conseguiu fazer o acordo. E segundo, outra preocupação muito grande é com os falsos empréstimos. As pessoas que não pediram empréstimo, alguém de forma fraudulenta consegue fazer um empréstimo em nome dessa pessoa para ter o desconto em folha no INSS. Como e quando vai se coibir esse tipo de fraude? Consignado, né? O consignado, estamos falando de consignado. São assuntos bem diferentes, né? Sim, mas eu aproveitei para fazer as duas porque nosso tempo está correndo. Tá bom. O do consignado, nós temos uma regulação e uma proteção maior, digamos assim, porque o que os bancos nos dizem é o seguinte: qualquer correntista que tiver um desconto e que ele não reconheça, ele vai até o banco, ele acessa o banco, mesmo que seja pelos canais digitais, diz que não reconhece e o banco ressarce como se fosse uma fraude do cartão. Quando o cartão é clonado, que alguém faz uma compra, o banco liga, você liga para o banco diz quais são as compras que você não reconhece. Essa, o banco devolve o dinheiro, que não é um problema do correntista. Então é assim que os bancos dizem que ocorre. Porque há 320 mil correspondentes bancários vendendo consignado no Brasil hoje. 320 mil. E esses corbães são autorizados e são regulados pelo Banco Central. Então tem uma regulação maior. Não há um prejuízo para o correntista, digamos assim, como há no caso dos aposentados, que eram instituições que não tinham lastro, não tinham nada no nome e tal. Os bancos são instituições sérias, então o aposentado, nesse caso, pode ficar mais tranquilo. Mas nós abrimos uma investigação com a inteligência do Ministério da Previdência Social. Nós estamos acompanhando esse caso dos consignados também. Temos reuniões frequentes com a FEBRABAN e a BBC, que são as duas instituições que cuidam do crédito consignado, porque eles vivem desse crédito, né? Os bancos vivem da credibilidade, então eles precisam ter um sistema com credibilidade para poder responder
aos aposentados e pensionistas, não só esses, aos correntistas como um todo. Nós lhe agradecemos, ministro Volney, ou Volney, como preferir, Volney Queiroz, conosco aqui no estúdio. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor. Olha, foi um prazer estar aqui na Rádio Gaúcha. Eu, quando fui eleito deputado federal a primeira vez, foi em 94, eu tinha 21 anos de idade só, e a primeira rádio que me procurou pedindo entrevista foi a Rádio Gaúcha, logo depois da minha... Então, agora, 31 anos depois, eu estou conhecendo a Rádio Gaúcha aqui em loco. Então, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. Foi muito bom falar com vocês, com seus ouvintes, dessa audiência extraordinária de vocês. Bom dia a todos, muito obrigado. Previdência conosco aqui no estúdio.